Irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor, com esse estudo que tem como título A Verdadeira Igreja de Deus. E estaremos passando para os irmãos a primeira parte desse estudo. Então nós temos que entender a questão da igreja. Nós temos um texto interessante lá em Mateus capítulo 16, quando o Senhor Jesus, depois da confissão de Pedro, fala: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que quem te revelou não foi a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, na verdade, Jesus disse: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí depois, no capítulo 18, Jesus fala de uma situação em que, se o teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só. Repreende, né? Entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te havia, ainda leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então, 18, 17. E se não escutar, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Então, vemos aí, e Jesus fala a Pedro: edificarei a minha igreja. E ao mesmo tempo aqui no capítulo 18. Então, alguns astuciosos, porque nós vamos tratar de um assunto que é um engano milenar, certo? É um dos maiores enganos que existe no meio da cristandade em geral, a questão da igreja. E alguém, para defender essa doutrina de uma igreja universal e de uma igreja local como sendo outra situação, eles dizem que quando Jesus fala: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, se refere à igreja universal. E depois, quando Jesus fala: depois, se não ouvir, leva a igreja, e se não ouvir a igreja, então essa igreja eles já confirma sendo uma igreja local, que é o óbvio que toda igreja é local. Nós temos que entender a questão, quando começou essa ideia de que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é uma igreja mundial, composta de todos os cristãos da face da terra. Então essa heresia foi criada pelo catolicismo, um homem chamado Inácio, Inácio de Antioquia, que usou o nome católico no segundo século. O termo cata, que é junto, olos todos, do vocábulo cataolos, que é todos juntos. Aí veio essa ideia de que existe uma igreja cristã que abrange todos os crentes ou todos os cristãos do mundo inteiro. Aí tem o credo apostólico, que começa assim, todo católico e protestante também. Não é uma reza para o protestante, é apenas dizer que começa assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e o Senhor, e um só seu Filho, Jesus Cristo. Creio no Espírito Santo. Então até aí estamos de acordo. Todo crente sabe disso, que para nós há um só Deus o Pai, um só Senhor Jesus Cristo. E no Espírito Santo, como a terceira pessoa da triunidade de Deus. Mas da quarta parte vem aquele trecho que diz, no creio em Deus Padre, da Igreja Católica, diz,
crê na Santa Igreja Católica. E os protestantes dizem na Santa Igreja Universal. Então essa parte aí já não é bíblica. Nós não temos conhecimento bíblico com relação a esta parte. Aí começou, Inácio de Antioquia usou o nome católico no segundo século, mas o nome só foi oficializado em 381 depois de Cristo, no Concílio de Constantinopla. Então começou aí então a se oficializar a existência de uma igreja única, né? Que aí o Constantino usurpa-se ser o cabeça desta igreja. Alguns bispos com a intenção de enganá-lo, né? Bispo de igrejas, não bispos, né? Bispos metropolitanos que já existiam nesse tempo, não os bispos da Bíblia. Filipenses capítulo 1, versículo 1, você que tem uma Bíblia de uma tradução correta, Paulo escreve aos santos que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Então, numa igreja só em Filipos, havia vários bispos e não havia um bispo tomando conta de uma cidade e diversas igrejas espalhadas. Então, a gente vê que começou aí essa doutrina de que a igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela que ele falou para Pedro, né? Edificarei a minha igreja, é uma igreja única, universal, composta de todos os crentes do mundo. Então nós entendemos que o catolicismo criou o mito da igreja universal visível, né? Porque a igreja católica, o que é a igreja? É universal e é visível, já que a cabeça desta igreja é visível, que é o sumo pontífice, que hoje é o Papa. O protestantismo criou o mito da Igreja Universal invisível, né? Então, já quando veio os reformadores, Lutero, Calvino, Browne, aí entenderam que essa Igreja Universal existe, mas é composta de pessoas salvas, que muitos que estão naquele meio talvez não sejam salvos e muitos não são. E é uma igreja invisível, é universal, mas é invisível. Esta aqui Jesus Cristo virá buscar, crentes de todas as nações formam a sua igreja, e aí usam muitos termos, né, na escatologia baseada, né, nos escritos de John Nelson, o defensor do dispensacionalismo, que existe uma igreja que Cristo vem buscar, né? Ele vem arrebatar a sua igreja. Então nós vemos hoje, mas a verdadeira igreja de Deus é local e visível, né? Isso nós defendemos. E todo batista conservador, todo batista que é também de uma linha histórica de batistas, né? Então, hoje, uma denominação é chamada de igreja. Nesse sentido, são visíveis e são nacionais, internacionais, mundiais e universais. Então, o que vocês entenderam, o que nós entendemos, é que as denominações protestantes e pentecostais, mesmo crendo em uma igreja universal, invisível, composta de todos os crentes do mundo inteiro, mas eles também defendem um outro tipo de igreja que eles chamam de denominações. Você pergunta para um presbiteriano, pergunta a ele, você é de que igreja? Ele diz, eu sou da presbiteriana. E outro congregacional pergunta, eu sou da congregacional. Outro pentecostal, eu sou da Assembleia, eu sou da Nazareno. E na verdade, aí a denominação passou a ser uma igreja universal. É tanto que os nomes dela, né, tem a Igreja Nacional do Nosso Senhor Jesus Cristo, que existe em todo o Brasil, mas é uma igreja só, que tem um presidente, que tem as igrejas que tem como sede principal uma igreja mãe, sede, um templo, né? Internacionais, né? Como a Igreja Internacional da Graça, mundiais, como o Mundial do Poder de Deus, e a Universal, né? Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma igreja que tem um presidente também aqui no Brasil,
e seja ela qual for, né? Verbo da vida. Então, são igrejas, são denominações universais, que é justamente o modelo de Roma, certo? Que seus pastores presidentes funcionam como semipapas, né? Embora que muitas delas usam a Bíblia e pregam o Evangelho e falam de Jesus Cristo, mas tudo isso aí será tirado a limpo, né? No dia em que todos os segredos dos corações dos homens estarão perante Cristo. Então, nós sabemos, amados, que existe essa crendice, né? Esse mito, essa figura mística chamada Igreja Universal, e que os batistas tradicionais, os batistas conservadores e históricos, sabem que uma igreja de Cristo é uma comunidade local e visível. Então existe a Igreja Universal visível, criada pelo catolicismo, e que toda denominação protestante imita, né, através da sua organização denominacional, mas para esses mesmos protestantes, chamados evangélicos, essa igreja também é composta de todos os salvos contidos em todas essas denominações, formando uma só igreja, que é a igreja que Cristo vem buscar, chamada Igreja Universal Invisível. E não há um versículo, né, que possam citar que defenda, que dê base para este engano. Depois nós falaremos na segunda parte desse estudo sobre Hebreus capítulo 12, né, versículo 23, 22, 23, a bagunça que fazem ali no termo Universal Assembleia. Uma tradução completamente equivocada, e é o trecho que eles se baseiam para defenderem esta falsa igreja chamada Igreja Universal, visível ou invisível. Então vejam bem como Paulo escreve aos Gálatas, né? Você lê o capítulo 1, versículo 2 de Gálatas, você que está com a sua Bíblia aí poderá conferir, né? Espero que você acompanhe esses estudos sobre a igreja com a sua Bíblia, porque em Gálatas capítulo 1, versículo 2, Paulo fala: e todos os irmãos que estão comigo, esses são os emissores da carta, né? E os destinatários as igrejas da Galácia. Então, como a Galácia era uma região, havia diversas igrejas ali, e Paulo está escrevendo a elas. Então, veja que o termo no plural nos dá toda a indicação que as igrejas de Deus são igrejas locais. Paulo cita em capítulo 4, né, 16 de Romanos, né, versículo 4, ele cita as igrejas dos gentios. Então, nós podemos entender com isso que os gentios, né, que se convertiam a Deus, tinham suas igrejas onde eles se reuniam, um local onde aqueles irmãos que eram uma igreja se reuniam. E aquela igreja não deixa de ser igreja quando os irmãos vão para casa. Nós sabemos que a palavra igreja, na nossa língua portuguesa ou em qualquer outra língua, de acordo com as suas traduções, vem do vocábulo grego eclésia, que é um vocábulo que se refere a chamados para fora, né? Então Jesus, quando disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, iniciou ali o termo de ser chamado, ele de edificarei, porque ele já tinha falado nisso. O vocábulo edificar não é fundar, certo? Essa igreja já existia, Jesus começou a formá-la quando chamou Pedro, João, os filhos de Zebedeus ali ajeitando as redes. E chamou Mateus, que também... Então, todos eles, de acordo com o capítulo 1 de Atos, aqueles primeiros foram batizados por João, certo? Então, depois surgiram outros discípulos que foram batizados pelos próprios discípulos de Cristo. Mas aqueles primeiros chamados,
de acordo com o capítulo 1 de Atos, e para que o substituto de Judas fosse escolhido, era necessário que tivesse um dos requisitos, que é aquele que começou desde o batismo de João, né? Teria que ter sido batizado por João. Então a igreja dos gentios era a igreja de pessoas de outras nações, porque também, se você pega a sua Bíblia, 16, 19, ou melhor, capítulo 1, versículo 22 de Gálatas, o apóstolo Paulo fala nas igrejas da Judéia. Mesmo a igreja sendo um só corpo, porque aí se refere a um modelo de corpo, não a um bloco único, certo? Porque se você pega Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo diz, né, que andeis como é digno da vocação. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. E aí Paulo chama a atenção deles para preservar a unidade do Espírito. Aí ele fala, há um só corpo e um só Espírito, no qual foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então ele fala que tem um só corpo, é um modelo. Se existisse uma só igreja, nesse texto da unidade, Atos capítulo, Efésios 4, do versículo 3, né, até o 5, ali fala a unidade do Espírito. Ali mostra a unificação da verdadeira igreja de Cristo. Que essa igreja, ela tem a unidade do Espírito. E se é um só corpo, se existisse uma só igreja, Paulo teria dito ali, uma só igreja. Não existe. Então, os enganados no mundo inteiro, seja evangélicos ou católicos, ou qualquer tipo de cristãos adventistas, eles falam que são uma igreja. Né? Você pergunta ao adventista, você é de que igreja? Ele diz, sou da adventista, porque é uma igreja. Embora que eles também querem se juntar a esse bloco único de uma igreja universal, né? Onde a maioria, com razão, dos evangélicos não aceitam, né? São um grupo dissidente. Então nós temos aqui, amados irmãos, que existem as igrejas dos gentios. Então Paulo diz para formar um só corpo, quer judeus, quer gregos, mas não quer dizer que... Porque um só corpo é porque, do jeito que os gentios cultuavam nas suas igrejas, os judeus também nas suas igrejas cultuavam. A ceia era a mesma. Então, por isso que Paulo diz, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, você, anote aí Efésios capítulo 4, versículo 2 até o 5, falando da unidade do Espírito. Aí nós vamos entender ali que a unidade do Espírito é que faz as igrejas ser um corpo único, do mesmo modelo. Você diz assim, ora, o corpo do homem é um só, né? Todos os homens têm um só corpo, não é isso? Referindo ao nosso corpo. É a mesma coisa... a gente diz, não, mas o corpo do cachorro é outro, né? E nesse sentido aí, Paulo está dizendo que é um só corpo. As igrejas de Deus não são diferentes em lugar nenhum. Então, para completar ainda, a gente vê as igrejas de Deus, certo? Você, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, Paulo fala, vou ler aqui para você, justamente esse vocábulo que os reformadores, né? Vamos falar diretamente a eles. Católicos nem sequer contam, né? Eles criaram aí a Igreja Universal visível, tendo o Papa como cabeça, mas não consideram a Bíblia a palavra de Deus, certo? Mas o povo que considera a Bíblia a palavra de Deus tem que ter essa responsabilidade, né, de mostrar isso ao povo de Deus, de entender a palavra do Senhor, né? Porque aqui, capítulo 1, versículo 4, veja o que diz Paulo aos Tessalonicenses: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Então, primeiro ele fala, veja
veja que no capítulo 1, versículo 1, Paulo e Silvano e Timóteo, o A craseado, porque está sendo escrito AA, dois A's, né? A igreja dos Tessalonicenses, é aquela que Paulo está escrevendo. Em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Para você entender o que eu estou falando, eu participei já de uma seita pentecostal e ela tem um presidente. Então as suas igrejas, os seus templos eram apenas uma agência daquela igreja que era uma denominação. Certo? Então, quando eu comecei a ler um livro de um pastor batista, por título Cristo Sim, Igreja Sim, eu via que ele falava, em vez de a igreja batista, ele falava as igrejas batistas, né? Os verdadeiros batistas falam assim. O verdadeiro batista não diz, eu sou da igreja batista, não. Ele identifica a igreja, né? Como, por exemplo, eu sou da igreja batista bíblica das Malvinas. Eu não sou da mesma igreja que o meu irmão pastor em Cristo, Josiel. Não sou da mesma igreja, né? Que eles são. A deles é uma igreja batista, a minha é outra igreja batista. Então, a igreja dos Tessalonicenses. Então, aí no versículo 4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Então, fica nenhum pensamento aí de que a igreja de Deus é uma igreja universal. Jesus disse, edificarei a minha igreja. Referindo-se, alguns podem acreditar que é a primeira, porque quando nós lemos o livro de Atos, a única igreja que é citada no singular é a igreja que está em Jerusalém, certo? Quando diz lá no capítulo 12 de Atos que Herodes começou a perseguir alguns da igreja e os maltratar e matou Tiago a espada da igreja, porque se referia à igreja que estava em Jerusalém. A igreja que Paulo disse que perseguiu. Então, quando diz que Herodes começou a maltratar alguns da igreja, matou Tiago a espada e mandou prender a Pedro. Foi uma perseguição rápida. E depois veio a morte de Herodes, porque Deus tirou Pedro da prisão para evitar a sua morte, porque se ele matou, né? Atos 12 diz, e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Então essa igreja não é invisível, porque alguém percebe, você não percebe uma coisa invisível. Aqui está falando da igreja. A igreja que a Bíblia diz que estava em Jerusalém. Você encontra no livro de Atos assim, a igreja que estava em Jerusalém. Porque era a igreja que tinha os 12 apóstolos. Nós futuramente, no segundo estudo, iremos falar desta igreja, que é chamada a igreja dos primogênitos, que Jesus fundou lá na Galiléia, mas como tinha os apóstolos, essa igreja se firmou em Jerusalém. Ela não era dita a igreja de Jerusalém, porque ela estava em Jerusalém. Foi a primeira do Senhor Jesus. Mas quando a palavra de Deus fala em igreja no singular, não se refere a um corpo universal, como alguns querem, certo? Veja bem, amados ouvintes, que Paulo aqui no capítulo 4 de Efésios, fala dessa glória, a glória na igreja. Alguém já disse assim, não, toda vez que se refere à igreja, se refere no singular. Então, quando Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 18, que a igreja que é o corpo de Cristo, a igreja que é o seu corpo, os Colossenses, capítulo 1, versículo 18, tinham que entender que era a igreja deles que era o corpo de Cristo. Então, é um bom pensamento. É de alguém que defende que a igreja verdadeira de Deus é uma igreja local.
Mas quando falamos aqui, né? Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 21, ele diz a esse, né, que se refere a Deus, glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então não podemos entender aqui que a igreja, aqui se refere à igreja de Éfeso, mas à instituição igreja. Você já ouviu o vocábulo, a família é a base da sociedade. Aí você pergunta, que família? Ele vai entender porque eu estou falando no singular. Família é uma instituição universal. Porque eu disse, a família é a base da sociedade. Então alguém diz, qual delas? Não, é a minha ou é a do meu vizinho? Não. Eu estou falando